Acho que vamos começando, a hora que ele Vamos, conseguir entrar. isso, vamos começando aí. Boa noite, rapaziada. Mais um debate nosso, um debate off-Rio, um debate meio triste, né? Último jogo de domingo, mas bola pra frente, amanhã é jogo importante e vamos que vamos, né? Vou começar pelo seu Marcos, né, seu Marcos? Seu Marcos, explica pra gente um pouquinho aí o que houve com o Flamengo no Maracanã diante do Inter, cara. Essa derrota meio Ah, diferente, meio atípica, né? então, na realidade, atípica pelo que o Renato vinha mostrando, né? Ou o time com o Renato vinha mostrando, né? Porque na época do Rogério Ceni, na época do Domi, isso não era tão atípico assim, né? Mas eu não sei, eu me chatei a pensar esse tipo de coisa de jogador de futebol, mas o que pareceu para mim no jogo ali que eles entraram achando que o jogo estava ganho, o Inter tá lutando para sair das últimas posições, a gente fazia acho que 4, 5 jogos que não conseguia ganhar, o Flamengo naquela vibe de só golear. O que pareceu é que os caras entraram achando, não, daqui a pouco a gente mete uma para dentro aí e vamos que vamos, e a hora que a gente quiser a gente enfia um saco neles. E tomaram um gol, não levaram muito a sério, vamos continuar naquela lenga-lenga, tomaram o segundo gol numa cagada, e aí ficou complicado de recuperar, né? Segundo tempo Pois é. voltaram um pouco melhor, mas logo em seguida também tomaram mais uma traulitada. Faltou, acho que, humildade um pouco para o time. Os jogadores também, a maioria não estava num dia muito bom. Não sei o que aconteceu com o Diego Alves, porque nunca vi o Diego Alves jogar tão mal quanto jogou. Só um gol ali que dá para tirar da conta dele, que a bola desviou no Léo Pereira, mas o cara parecia que estava travado. Não sei se aquela pancada que ele levou mexeu com alguma coisa ali, tirou ele um pouco do equilíbrio, mas a zaga voltou a falhar escandalosamente, né? Sim, Sei lá, ninguém jogou, não dá para salvar um no time. pois é. Diego falhou, Arão falhou, Gabigol com aqueles preciosismos dele de sempre, Isso. jogo para esquecer. Pois é um jogo, foi falado bastante, né, em Diego Alves, erro de Diego Alves, três erros ali dele nítido, né, que um até dá para dar uma tranquilizada, porque até desviou na frente dele, só que três ali foi diferente, não foi de Diego Alves, né, cara, ele até desviava um pouco, eu não entendo. Eu tava vendo o jogo lá com vocês, até o Léo, não sei se tá aí na live ainda, o Léo comentou, pô, cara, tá querendo escolher o canto, tá querendo escolher o canto. Até o gol que acho que foi o Tyson, que veio correndo lá do meio e chegou na área, ele nem se movimentou pra nada, não fechar um canto ou alguma coisa, aproximar, Nem foi pro abafa, né? do jeito que ele tava, ele ficou e acabamos tomando aquele gol. Também se falou bastante em Arão e Diego, não com tantos erros deles, né? Mas eles forçaram muito para ir para frente e esqueceram um pouco a parte defensiva, né? Até então isso é da tática do Renato de jogar, mas acho que podia ter dado uma recuada pelo jogo que estava acontecendo, né? Mas é isso aí. Antes de começar, né? Antes de a gente começar, vou dar as boas-vindas pro Franciel aí, que estava de chinelinho semana passada também. Estava meio ocupado, não conseguiu participar com a gente. Mas eu quero saber de você, Franciel. O seu Marco já citou alguns motivos, né? Eu quero saber na sua visão. Como se explica esse resultado do Maracanã, cara? Cara, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí participando. Obrigado mais uma Boa vez. noite. Desculpa pela semana passada, mas trabalho, às vezes, à noite está me impossibilitando de participar. Cara, eu concordo com o seu Marcos. Eu acho que teve sim essa questão que a gente já vinha falando faz tempo, né, cara? O Flamengo tem jogos que eles acham que eles vão fazer o gol a qualquer momento
E querendo ou não, esse oba-oba todo das primeiras partidas, goleada, a torcida fala que agora menos de 5, a gente nem comemora, enfim. E eu acho que o jogo contra o Inter envolveu muita coisa desde o ano passado, né? Toda aquela rivalidade do ano passado, o Inter perdeu o título ali pro Flamengo no final. Eles entraram para jogar o jogo da vida e o Flamengo entrou achando que faria o gol a qualquer minuto. E assim, o Inter tá mal na posição, mas não. Isso é futebol, né, cara? Eu acho que não dá pra gente ser tão soberbo assim, a gente que eu digo time, né? Que na minha visão aconteceu um pouco. Questão tática, vou falar para vocês que eu até pensei, no primeiro tempo principalmente, eu pensei que o Flamengo realmente a qualquer momento, eu também pensei que o Flamengo a qualquer momento faria o gol ou viraria o jogo, né? Porque assim, eu não achei que jogou tão mal o primeiro tempo. O segundo tempo, realmente, para mim, foi atípico de Flamengo, mas assim, o primeiro e o segundo gol que virou o primeiro tempo ali, eu não acho que o Diego Alves teve culpa. Primeiro, o cara, o atacante dele saiu na cara dele, não tinha muito o que fazer. O segundo, o mesmo atacante chutou também, teve um leve desvio acho que foi no Gustavo Henrique, né? Mas enfim, cara, eu acho que é bom, tomara que seja bom, né? Igual aconteceu ano passado, que a gente perdeu, ano passado, perdeu o Bahia de 3-0. Eu acho que às vezes uma derrota dessa no começo do campeonato, assim, quase na metade, né? Mas eu acho que é capaz de fazer bem. Tomara que faça bem, né? Mas foi um jogo atípico. Não era o Flamengo que a gente estava acostumado a ver, né? Boa, Franciel. Quero dar boa noite pro Vini, que conseguiu conectar com a gente aí. Uma boa noite, Vini. Boa noite a todos. Já que chegou no negócio pegando fogo aí, Vini, agora eu quero ouvir de você, cara. Como foi esse fechamento de domingo, domingão de Dia dos Pais, né? Como você enxergou esse jogo, cara? Um baita balde de água fria, né? Dia dos Pais, o cara tomando uma gelada já desde o almoço, esperando o Mengão, porra, mais uma vitória, a gente vem bem, e aí acaba acontecendo isso, né? Então, o que tu enxergou desse jogo aí, cara? O que tu achou de diferente, né? Nesse Flamengo e Inter? Em casa ainda, né? Vocês conseguem me ouvir bem ou tá baixo ainda? Como é que tá? Não, tá show. Tá bom? Tá, beleza. Cara, eu achei que foi uma mistura de soberba, de displicência, de falta de comprometimento, e isso ficou claro em algumas situações. Eu vou tentar exemplificar, né? O Flamengo já entrou em campo achando que ia golear, né? Até nós, torcedores mesmo, né? Mas eu sempre digo que os torcedores podem ter o torcedor pode ter soberba, mas o jogador jamais. Isso é o papel da torcida. A gente tinha soberba quando a gente tinha Hernani e Alexandro no ataque, quando a gente tinha Obina no ataque, né? Então, imagina agora com esse time que a gente tem. Mas aí como se desenhou a partida? 10 minutos o Flamengo amassando o Inter, só que o Flamengo teve 2 ou 3 oportunidades, uma delas com o Gabigol, inclusive, que era para matar, para fazer o gol de forma simples. E o que o Flamengo fez? O Gabigol tentou uma cobertura, o Arrascaeta deu um drible a mais dentro da área, então existia um certo preciosismo. Antes de fazer o gol, eles queriam fazer gol bonito. O Flamengo entrou para dar show, o Inter entrou para ganhar. Então, aí é a diferença. Primeiro você ganha, depois você dá show. Dá show depois você tiver seus 2-0 garantidos, seus 3-0 garantidos. O Flamengo só queria fazer firula o tempo inteiro, só valia gol bonito, ninguém chuta de primeira. O outro time tinha uma estratégia, uma proposta que era, eu vou jogar no contra-ataque, eu vou aproveitar o contra-ataque. E eles aproveitaram cada um deles de forma objetiva e jogando simples. Chutaram do jeito que a bola estava, no pé que a bola estava. E aí a apatia do time é tão clara, tanto na frente com o Gabigol e o Arrascaeta ali naquelas jogadas, como no goleiro. O goleiro não pular em nenhuma bola, o goleiro desviar das bolas, aquilo mostrou total apatia do time. O Diego Alves foi o reflexo do time em campo, cara. Porque ele sequer, no gol do Tyson, que o Tyson sai correndo com a bola desde o meio de campo, ele sequer foi para cima da bola, ele sequer se jogou para tentar abafar, ele continuou parado no meio do gol. Então a postura dele refletiu a postura dos jogadores dentro de campo, né? E aí outras coisas que aí eu acho que aí o Renato errou, mas o Renato foi um dos errados e talvez o menor culpado, porque
O Renato não é o culpado do Arão e do Diego estarem marcando sem pressionar, sem abafar. O Arão e o Diego estavam muito focados em atacar e não abafava. As jogadas foram todas nas costas dele. Tanto que um dos gols o Diego tenta correr atrás do jogador e não chega. E tá só o Felipe Luiz com ele. E por que tá só o Felipe Luiz com ele? Porque o time todo foi pro ataque, achando que com 3-0 pro adversário, o time ia ganhar ainda. O time ainda ia virar. O Flamengo, mesmo tomando 2-0, achou que ia virar e partiu todo pro ataque. Um time suicida e largou o Felipe Luiz sozinho ali. E aí, o que eu acho que o Renato errou? Ele errou em não tirar o Isla no segundo tempo já. Já deveria voltar com o Mateuzinho, que o Isla estava muito mal. E ele errou em colocar os dois volantes em linha nesse jogo, né? Ele achou que seria um jogo muito mais fácil para o ataque. Os volantes em linha faz o time atacar muito melhor. Só que acaba pecando defensivamente. Mas o culpado mesmo da situação ali foi o Diego e o Arão, que não souberam executar a função que ele determinou. E aí tem diversas coisas ali que não dá para mencionar. Poxa, o Léo Pereira dá um bote numa jogada que estava 5 do Flamengo contra 3 do Inter, e ele foi lá e deu um bote todo errado e abriu espaço para o Yuri Alberto. Então foram muitos erros que não dá para botar na conta só de um. O erro foi de todo mundo, cara. Foi um erro em grupo mesmo, né? Deu para ver em cada jogador ali. Mas é aquele negócio. Foi um primeiro tempo de Renato mesmo, o time totalmente para cima, o time tocando muito a bola, o Inter ficou um bom tempo só atrás, né? Acabou desandando depois ali, e é isso que o Vini falou mesmo. O Inter soube aproveitar as oportunidades, veio ali só para fazer isso, ficar na defesa e jogar no contra-ataque. O Flamengo no salto alto, né? Eu acho que para mim foi isso, um jogo com a torcida toda dizendo que ia ser vitória e tal, e acabou, né, acontecendo essa tragédia no Maracanã. E fazia muitos anos que o Flamengo não tomava um 4-0 dentro do Maracanã. Então foi um jogo preocupante. Não fazia muito, não. Ano passado tomamos de 4 do São Paulo. E foi um jogo bem nesse estilo. Não, foi no Maracanã. Não. Isso, no Maracanã. Não, sim, não, tô falando com o Inter. Há muito tempo o Flamengo não tomava um sapeco desse do Inter, assim. Sim. Sim, entendeu? E o jogo contra o São Paulo que o seu Marcos mencionou foi um jogo bem nesse estilo, um jogo que deu tudo errado pro Flamengo e deu tudo certo pro adversário. Então foi um jogo atípico mesmo. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui agora, já que a gente girou a mesa falando sobre isso aí, pra gente dar continuidade. O canal Urubu do Mengo, Diego Alves estava jogando queimada, essa brincadeira muita gente falou, né? O Matheus Alemão, da Brus Mengo, um grande abraço para a galera de Brusque aí, a Brus Mengo, tá sempre representando aqui, um grande abraço para a rapaziada lá que está trabalhando firme no projeto. O problema foi os contra-ataques sem ritmo para as jogadas individuais. Fizeram parar a jogada... Fizeram o primeiro achando que iriam empatar e viram tomar o segundo e se perderam de vez. O tio Alisson, minha opinião, faltou empenho nas finalizações, nos jornais, os melhores jogadores do Inter foi o Yuri Alberto e o goleiro Daniel. A gente ia e não fazia os gols, diferente deles, 100% nas finalizações. Verdade, tio Alisson, grande abraço, tá, pro senhor aí. Uma boa noite. O Thiago falou, foi um jogo atípico, deu tudo errado, mas serve de aprendizado, isso é verdade também. O tio Alisson falando que foi um jogo horrível do Diego Alves. O tio Alisson também falando como pode um jogador como o Diego foi o que mais correu no gol do Tyson. Verdade, foi diferente a situação ali, né? O Diego tem que correr atrás do cara. O tio Alisson falando que o Flamengo é 8-80, já estou acostumado, até com o JJ tomamos umas porradas. Verdade. O tio Alisson também falando que o GH zagueiro mole, não consegue correr. O Amâncio, grande abraço, Amâncio. Hoje está de chinelinho, hoje está de folga. Na minha humilde opinião, o Isla foi um dos melhores jogadores em campo contra o Internacional. Não está errado. Correu bastante, cruzou bastante também. O Casemiro falando, Marcos, o Brabo. Grande abraço, Casemiro, lá de Floripa. Grande Casemiro. O Matheus Dono Alemão. do Arrascaeta. Casemiro tem um golden que chama Arrascaeta. O Matheus Alemão, o Gabriel tem que tentar com perna direita também. Depender só com a esquerda não vai dar direto.
Ele pode errar, mas errar tanto e não segurando, ele tem moral para errar pelo menos pelo números que tem. Alex Fernandes, faltou concentração, acredito que faltou também um pouco de repertório do Renato Gaúcho, mas é cedo para condenar isso nele. Precisamos de tempo. Verdade, esse jogo ele deu um pouquinho de Rogério Ceni, né? Ele demorou um pouco a trocar. Na minha opinião, acho que ele já poderia ter vindo no intervalo com o Pedro, porque o Gabriel não está bem. Esse é um problema que a gente tem. Não sei se chega a ser um problema, mas é uma coisa que o Renato lidar com essas estrelas aí também não vai ser fácil. Não é só conversar, não é, né? Tem que dar de dedo ali, tem que falar que quem manda é ele, porque ficar nessa dependência de Gabriel sempre titular e Pedro tá entrando, tá fazendo gol. Michael tá entrando e tá jogando bem, então sendo banco direto. Então eu acho assim, ó, tá mal, banco, entra o Pedro e vamos para cima. O Jesus fazia isso. Não tá bem é banco. Respeita, não tá bem é banco. Aquela situação não era para ter tirado o Diego. O time está tomando contra-ataque, os volantes estão sobrecarregados. Aí o que você faz? Você tira um volante. Então, você abriu as pernas para tomar mais gol. Verdade. Pois é, rapaziada. A gente vai dissecar tudo isso aqui que os nossos convidados, né, falaram nessa introdução. Vou voltar a bola pro Vini. Então, Vini, essa goleada se explica mais pelo lado anímico, de espírito de jogo, ou foi uma circunstância da partida? O que você identifica, Vini, como principal problema, mano? Principal problema desse jogo. Não só a derrota, né? Mas a goleada em si. Do jogo em si, cara, eu acho que foi mais um aspecto emocional, foi um excesso de soberba do time, né? E eu acho que faltou o time de controle emocional do início da partida ao fim. Tem vários agravantes, tem alguns erros ali que são crassos, né? O Diego Alves, quando ele vai tentar receber uma bola recuada e quase chuta direto para o gol do Flamengo errando, ali o time já dá uma destabilizada. Aí teve uma segunda destabilizada que foi quando o árbitro parou de marcar falta, o árbitro invertia tudo, ele invertia todas as faltas. E todos os cartões que ele deu foram em jogadas que ele ficava parando o jogo, no meio do jogo, enquanto era uma reclamação ou alguma coisa, ele era bem rigoroso com reclamação. Mas com falta tática, o Internacional cansou de fazer falta tática. Falta em contra-ataque nosso, que poderia resultar em gol. Lá no início da jogada, eles faziam a falta tática e o juiz não deu nada. Então, eu acho que essa série de coisas mexeu com o emocional do time. O mais difícil do time não foi isso. O time estava preparado para golear. Tomou um baque com os gols do Internacional e não era o repertório que eles esperavam de jogo. Eles não esperavam aquele cenário de jogo, né? E aí aconteceu isso, aí foi agravando com a situação do juiz. Então a parte emocional do time estava abalada, os caras estavam perdidos. Eu vi o Bruno Henrique correndo e tocando pro Gabigol errado, o Gabigol reclamando, e o time inteiro em si não jogou bem. E quando é um conjunto não joga bem, eu atribuo ao aspecto emocional. Verdade. Eu quero saber também, na parte tática e na parte campo-bola, na opinião de vocês três, tá? Na opinião de vocês três, vocês acham que o maior problema do Flamengo no jogo foi uma fragilidade defensiva? Pesa também a ausência do Rodrigo Caio ou a tática de buscar tanto o ataque e não se preocupar com a defesa? Podemos começar com o seu Marcos aí. Então, eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que a nossa defesa é frágil. O time não sabe, ou pelo menos não soube jogar atrás do placar, né? Quando começou a se acalmar ali, depois de ter tomado o primeiro gol, tomou o segundo, acabou o primeiro tempo, voltou para o segundo tempo melhor, um pouco mais incisivo, tomou o terceiro gol e aí, meu amigo, aí acabou qualquer esquema tático, acabou qualquer estabilidade do time. Junte-se a isso uma atuação fenomenal do goleiro, porque eu acho que se tivesse 2-0 ali, o Flamengo tivesse conseguido botar uma bola para dentro, a história era outra. O ânimo do time subia. E o time ia, batia e o goleiro pegava tudo. Isso também eu acho que contribui um pouco. Mas é como o Vini falou, eu acho que a derrota passa pelo emocional. O time não teve equilíbrio emocional para lidar com o jogo. Entraram emocionalmente preparados para golear
e quando viram que a coisa não estava rodando, não tiveram capacidade emocional de virar o jogo, de mudar de atitude. Pois é. É aquele negócio do Flamengo, né, cara? Faz um gol, porra, estoura. Loucura. Flamengo pra cima o tempo inteiro, tudo dá certo. E outra, né? O Flamengo vem de várias vitórias com bastante saldo. Os times já vão jogar contra o Flamengo já meio arrepiado, né? Meu Deus, os caras. Aí faz um, faz outro. Aí o outro time já se tranca, né? Pô, não vamos tomar 4, não vamos tomar 5 também. Aí fica um pouco mais fácil pro Flamengo jogar e o Flamengo joga. Aí faz um gol, faz outro, já muda totalmente o emocional, né? Só que, pô, não pode se repetir isso aí, né, cara? O Flamengo toma um, toma outro e pum, baixa. Não é o primeiro jogo que dá essa queda, velho. O Flamengo toma um, aí toma outro, dá uma queda. Acho que eles desligam o disjuntor ali, eu não sei o que acontece. E, porra, vamos falar sério aqui, né, cara? Uma semana de treino. Não vou falar descanso porque os caras treinaram. Levaram o time todo reserva contra o ABC. Beleza, a molecada foi lá, jogou. Eu acho que se é o time que jogou lá contra o ABC jogasse contra o Inter ontem, não tinha tomado 4, tá? Não tinha tomado 4 porque eles iam fechar a casa, iam jogar um pouco mais sério e querer mostrar serviço. Então, tipo assim, pô, uma semana pra treinar. Eu tô quase pensando já que não, esse time não tem que ganhar folga. Porque é incrível, velho. É incrível. Desculpa, é ganhar Eu não acho que o resultado do jogo, a atitude dos jogadores em campo tenha tido a ver com a semana de descanso. Eu acho que se eles tivessem jogado em Natal, eles entrariam do mesmo jeito, a não ser que tivessem tomado um sacode em Natal e aí fossem jogar mais sério ali. Mas é muito estranho. O time jogar daquele jeito, tipo, é bem... Eu não entendo, cara. Daí tomou um gol, pô, murchou. Pô, isso aí a gente faz na pelada, pô. O gol do Tyson foi gol de pelada, pô. O cara saiu correndo, foi lá e gol de pelada. Se a gente for parar para analisar o Flamengo, quais foram os jogos que o Flamengo mais sofreu, pegado do ano passado, independente de técnico, eu acho que a parte emocional do Flamengo, ela tanto pode ser positiva como pode ser negativa. E uma coisa que a gente reparou, que eu reparei a princípio, no jogo contra o Corinthians, a torcida até reclamou do comentário do Roger Flores na transmissão, dizendo que devia fazer falta, picar mais o jogo, desestabilizar o Flamengo. Eu acho que quando o adversário faz esse tipo de jogo com o Flamengo, irrita, e os jogadores ficam meio perdidos e não conseguem jogar. O Gabigol é uma prova disso. Quando ele fica irritado, ele não sai nada, não consegue fazer nada. Contra o São Paulo, ano passado, a gente perdeu vários jogos, fomos eliminados da Copa do Brasil para o São Paulo, e a tática deles era essa. Principalmente o Daniel Alves, muito inteligente, matava o jogo, irritando o Gerson, de tanto que ele fazia falta no Gerson, e ficou aquele jogo picado e o Flamengo não conseguia desenvolver nada. Contra o Corinthians, teve esse comentário do Roger, muita gente foi contra o comentário dele. Para mim, ele estava mais do que certo. Isso daí faz parte do jogo, esse tipo de falta faz, e foi o que o Inter fez. Para mim, o Inter foi, assim, tirando a parte não querendo ser clubista e dizer só que o Flamengo jogou mal, o outro time também entrou para ganhar e teve uma tática. Eles estudaram o Flamengo. Não foi o Flamengo que perdeu, os caras também conseguiram jogar. Eles se estudaram, vieram com mais vontade, vieram com aquela gana, e para mim essa parte emocional do Flamengo é que mata. Tanto pro lado positivo quanto pro negativo. O lado positivo a gente já sabe que foi apenas uma troca de técnico ali que transformou o time em outra coisa. E quando o time está muito assim, de salto alto, acontece também. Eu procuro sempre ver o lado positivo, né? Como eu falei antes, para mim, lógico, eu não gostaria que tivesse perdido muito menos de 4-0. Mas eu acredito que essa derrota vai fazer bem para o Flamengo. Principalmente, não penso nem no Campeonato Brasileiro, estou pensando no jogo de amanhã, né? Eu acho que o Flamengo vai entrar muito mais ligado,
vai ter aquele puxão de orelha no vestiário, tanto de presidente como dos outros dirigentes e até do Renato Gaúcho. Então, acho que, querendo os males, eu quero acreditar que vai ser pro bem essa derrota aí. Pois é, porque o time eu acho que tem em si na cabeça que pode resolver a qualquer minuto, né? A qualquer. Ah, tomou um gol ali, não, relaxa, a gente vai resolver, porque a gente tem time, a gente tem qualidade. Só que não foi assim que aconteceu domingo, né, cara? Domingo tomou um, tomou outro, assustou, parou. Aí eu tava vendo o jogo, a gente já tava. Porra, acaba essa porra aí logo. Daqui a pouco a gente toma o quinto gol aí pra virar a chacota dos caras. É rapidinho. E aí tu começa a sentir na pele dos outros torcedores de outros clubes, né, cara? Tipo, o Flamengo tá ali ganhando de 4-0, porra, os caras lá se fechando, os jogadores tudo dentro da área e tal. A gente se pegou nessa situação domingo. Situação complicada que não pode se repetir, né, velho? Não pode se repetir. Vini, para continuar o que a gente estava falando ali. Vou tentar fazer uma síntese ali. Na verdade, eu concordo com o que o Marcos falou. É de tudo um pouco, né? Por exemplo, a ausência do Rodrigo Caio é uma perda muito grande, porque o Rodrigo Caio dá toda uma segurança para a zaga. E se a gente for contar nível técnico do Léo Pereira e do Rodrigo Caio, a diferença é abissal. Então, isso conta muito. Dá mais segurança para o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio ali na zaga no lado esquerdo, dá mais segurança para todo o time, né? Mas passou por uma sucessão de erros. Por isso que eu acho que foi mais a questão emocional. E aí eu acho que o Francião foi perfeito ali no que ele falou. Porque se você quer ganhar do Flamengo, pilha o Flamengo. O jeito mais fácil de ganhar do Flamengo é pilhar o Flamengo. É fazer falta, é picotar o jogo. O São Paulo tinha ganhado da gente todas essas últimas partidas porque eles tinham a receita. A receita era essa. O Diniz, anteriormente, só adotava essa receita. Então, essa era a receita do time deles. Era bater, era picotar o jogo. A isso aliar ao fato de ter um juiz incompetente, igual foi esse último juiz, que parava o jogo e era conivente com esse tipo de falta tática, aí destrói o time. E a gente pode ver a questão emocional participando ativamente dos erros do Flamengo, porque a gente consegue identificar vários erros. O pote errado do Léo Pereira, o recuo que o Diego Alves recebeu e tocou errado, todas as falhas do Diego Alves no gol, o Arrascaeta tentando dar um drible mais dentro da pequena área, o Gabigol tentando dar uma cobertura no lance que era para chutar de direita e de bico. Então, todo mundo está errado, tudo estava errado. Então, é um aspecto emocional. O Flamengo foi preparado para vencer, não estava preparado para tomar esses gols do Internacional. O Internacional foi um time muito bem treinado. Ele foi com essa proposta, aproveitou todos os ataques jogando simples. Então, um time estava jogando a vida ali e o outro entrou para dar show. Só que na hora que ele entrou para dar show, ele foi surpreendido. Então, eu acho que passa por todos esses pontos que você citou. Boa. É mais ou menos isso. E, cara, esse emocional, como o Fran falou ali, cara, como pesa, né, velho? Cara, como é tão pesado no Flamengo, quanto pro bem, quanto pro mal, né, cara? O Gabigol, principalmente. Se o Flamengo tá bem, o Flamengo atropela mesmo. O Flamengo atropela. Eu vou dar um exemplo para você de quando tá bem. Quando tá bem, o que a gente percebeu de diferença no Flamengo do Renato Gaúcho? Um time mais leve, um time mais feliz. E o que isso fez? Isso potencializou o futebol dos caras. Sim. Então, esse aspecto emocional fez potencializar o futebol deles porque eles estavam leves e sem aquela pressão toda que eles tinham com o Rogério Ceni. Só que no último jogo agora, eles entraram achando que ia ganhar e sofreram a pressão. Aí a pressão foi ter que correr atrás do placar. Pois é, esse jogo contra o Inter teve algum... Vocês perceberam algum dedo diferente do Renato, assim, que ele falou que ele ia mudar alguma coisinha também no time nessa semana de treino e tal? No primeiro tempo, eu vi o Flamengo dos jogos anteriores, assim, não vi diferença. Ele não mexeu. Eu vou explicar uma diferença bem simples que ele fez. Tem tudo para dar certo porque deu certo no Grêmio. Talvez precise mais treino. Quem eram os mais sobrecarregados no time nesse último jogo? O Arão e o Diego. Sim. Só que ambos estavam jogando em linha. Estavam os dois juntos, sempre um lado do outro. Então, os dois iam para o ataque juntos, não ficava um. O Arão tinha que ter ficado entre os zagueiros, tinha que ter ficado mais atrás e liberar o Diego. Os dois indo juntos, os dois têm que voltar junto o tempo inteiro e voltar junto. Então, eu achei isso um erro. Eu acho que ele vai repensar sobre isso em relação a alguns jogos. Em jogos que o Flamengo domina e tem total ataque, pode subir os dois juntos. Mas nessa situação agora, eu preferia ter do jeito que a gente estava jogando antes. O Arão mais atrás e o Diego mais à frente. Seu Marcos, viu alguma diferença? Não, eu acho que é isso aí. O Vini foi perfeito. Eu acho que é isso aí. Faltou aquela cobertura. Nos outros jogos, o Arão fazia o
o meio ali da zaga, né? Ele cobria os dois lados ali, ficava no meio. E faltou isso no jogo Pois é. de domingo. O tio Alisson tá falando pra gente aqui que faltou aquela pressão na saída de bola e as conclusões saírem em gols. Também acho. Eu acho que se o Gabriel ele mata aquele gol de cara já, era outro jogo. Era jogo pra meter pra cima dos caras mesmo, porque o Flamengo quando começa não para e qualidade tem, né? Então eu acho que ia ser diferente o jogo, muito diferente. Só que daí o Gabriel me perde aquela bola, o goleiro pegando até vento, tirou 2 bolas ali em cima da linha, que foi loucura. Muito um reflexo assim, eu tô começando Uma a achar cabeçada que do os Léo goleiros Pereira que ele aí tirou de cima da linha, né? de cima da linha. Esses goleiros que vêm jogar contra o Flamengo aí encarnam o espírito de Manuel Neuer e eu acho que querem ser comprados, sei lá o Que eles estão querendo cavar a vaga do Diego. Pois é, velho. É coisa de louco. O tio Alisson tá falando que o Renato disse isso na coletiva e o outro lado também. O outro lado também estuda a gente. O Flamengo também perde. Sim, o Flamengo perde e tal. Só que eu não sei se foi tão preocupante assim. A gente vai falar um pouquinho depois. O tio Alisson falando Na que hora certa. Exatamente. Foi? Foi na hora certa. Isso. O tio Alisson falando que o renatismo acostumou mal e a gente só goleada. Acostumamos mal essa rapaziada aí. Essa geração 2019, achando que o Flamengo não pode perder nenhum jogo, que o Flamengo não pode mais perder título. Geraçãozinha 2019, vamos dar uma segurada que não O é importante assim. é perder. O importante é perder na hora que pode perder, né, cara? A gente não pode perder jogo-chave, mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil. Por isso que eu falei, eu acredito que no Campeonato Brasileiro não é desculpa de perdedor, né? Mas um dos males o menor, né? Ainda bem que foi um jogo agora que dá para recuperar. E para quem é supersticioso aí, 2019, o Flamengo tinha o mesmo número de pontos dessa rodada, né? Quando foi campeão, né? Então, para quem é supersticioso aí, se agarra nisso aí e continua torcendo. E vambora. O tio Alisson falando, Vini, qualquer jogador que joga muito odeia uma marcação dura. Olha o Neymar, por exemplo, fica puto com isso e se perde. É verdade, cara. O Gerson era um cara que apanhava, né? Cara, quando tinha jogo, meu Deus do céu, que os caras resolviam baixar. O Daniel Alves ia direto nele. Pois é. O Rafael Manso falando, eu acho que na folga do jogo contra o ABC, o Renato foi para a praia e quem treinou o Flamengo para enfrentar o Inter foi o Rogério Ceni. Meu Deus do céu, o Almanso começou já com as piadinhas. Olha, na verdade a gente sabe que o Renato, para mim, eu não espero nada de muito fantástico taticamente do Renato. O que eu esperava dele quando foi contratado, eu só torcia para que os jogadores aceitassem ele no Flamengo e que ele deixasse o clima mais leve no vestiário e que ele não arrumasse confusão. Taticamente, eu não espero nada dele, não vi nada de mudança nesse jogo e até não procuro ver pouco os grupos do Flamengo quando o time perde, né? Porque é um desencontro de informação, uns criticam, uns xingam, uns elogiam, acabam brigando entre torcedor. Mas teve um comentário que me chamou a atenção na segunda-feira, alguém comentou lá no grupo que o Renato está tentando implantar no Flamengo uma tática que ele usava no Grêmio, que é o tiro de meta batido pelo Diego Alves, que alguém dá uma casquinha, que sobra para o atacante sair em velocidade na cara do gol. Cara, se isso daí for tática de treinador, o que eu não duvido do Renato, era o que eu ia... Aí até eu consigo ser treinador do Flamengo, assim. Era o que eu ia acabar perguntando para o seu Marcos aqui, se ele achava que esse Renato... Eu acho que não, né? Porque o Flamengo tem bem mais elenco, né? Bem mais jogadores. Mas será que a gente pode se esperar, seu Marcos, do Renato, um Renato que treinava o Grêmio, aquele jogo de Libertadores, o cara fechar a casinha, 1-0 tá bom, faz tranca tudo,
e assim vambora? Será que a gente espera isso? Será que isso pode acontecer? Ou será que vai ser um Renato que vai botar o jogo para cima, que nem amanhã? Amanhã é um jogo importante. Será que ele vai querer matar o jogo no primeiro encontro aí? O que o senhor acha, cara? Eu acho que o Flamengo não tem. O time do Flamengo não é um time que possa fazer esse tipo de jogo. Nós não temos uma zaga, um sistema defensivo que saiba jogar dessa forma. Se ele tentar implantar isso no Flamengo, ele tem boas chances de não dar certo. Não dá certo. O Flamengo joga naquela teoria de que a melhor defesa é o ataque. O DNA do Flamengo, se é que isso existe, eu acredito que sim, não é jogar fechado atrás. Eu acho que isso aí não... Se ele tentar implantar isso no Flamengo, eu acho que não vai dar certo. Eu também acho que não vai dar certo, não. O tio Alisson tá falando que o Atlético Mineiro usou muito essa tática na Libertadores, com o Jô. Vocês lembram? Mas o Flamengo não precisa disso, não. O Flamengo não precisa disso de jeito nenhum. Até porque a torcida não vai aceitar, né? Eu só vou lembrar vocês que o Abel Braga caiu porque ele não respeitava a característica do time. Ele tinha um time ofensivo na mão e queria implementar um sistema defensivo sólido jogando no contra-ataque. Aquilo não tinha nada a ver com a característica do elenco que ele tinha na mão. Então, se o Renato fizer isso, é um tiro no pé. Verdade. O Thiago tá falando. Não é característica do Flamengo e nem do Renato, né? O Renato, com um time bem pior, que era o Grêmio, ele já jogava assim, só que era a mesma coisa, né? O Grêmio dava show, jogava bem, era um bom time, né? E tinha jogo que perdia de 5-0. Sim. E eu acho que o Renato deu exemplo nesse último jogo, porque qualquer técnico ali que tomou 2-0 fecharia a casinha. O que ele fez? Ao contrário, ele expôs o time. Ele tirou o Diego e botou o Michael. Então ele mostrou ali que o que importa para ele é ganhar, independente de se ele vai perder de 5, de 4, de quanto for, ele quer ganhar. Ele confia no time dele. Isso é bom. O Thiago tá falando que o Flamengo joga para ganhar. Essa é a filosofia do time, para cima deles. Eu também acho, cara. Tem que ser... A torcida não vai aceitar esse... Dá certo? Pode até dar. Aconteceu com o Corinthians. Ganharam um brasileiro ganhando de 1-0 empatando o campeonato inteiro. Mas a torcida do Flamengo não ia aceitar isso de jeito nenhum, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho, encerrar, né? Um pouquinho esse assunto do jogo contra o Inter. Mas eu quero que o Franciel que é o cara que mais anima a gente aí, Franciel. Qual o conselho, Franciel, que você dá para o torcedor do Flamengo nesse momento, na véspera de um jogo tão importante, que é amanhã, né? Contra o Olímpia às 7h15. Teve esse baque, é para se preocupar? Afetou a confiança? Ou foi um susto para o Flamengo pôr os pezinhos no chão? Dá um conselho para os torcedores. Os torcedores de 2019 e os torcedores... Cara, para mim, o que eu penso é o que eu falei. Eu procuro ver sempre o lado positivo das coisas, né? Se eu tivesse que dar um conselho, eu daria um conselho do Vini. Vende a casa e aposta tudo no Flamengo, né? Que vai morar debaixo da ponte. O Vini já apostou em casa 2 vezes, hein? O Vini, eu não sei, ele hoje ele tá sentado num sofá ali, mas deve ser emprestado, porque pelo que ele perdeu de dinheiro no Flamengo, deve ter vendido um sofá para pagar. Deve ter vendido. Foda, cara, mas hoje ele tá. Até o quadro do Gabigol ele vendeu. Pelo menos sobrou para comprar um gelzinho e cortar o cabelo. Cortou. Hoje ele cortou. Cara, para mim é isso aí. Eu acho que a derrota ela veio num momento muito importante, né? Não queríamos ter perdido, mas ela veio num momento que pode ser bem positivo para o Flamengo. Esse jogo de amanhã, até você lembra do oba-oba da torcida quando saiu o sorteio da Libertadores? O Defensa e Justiça é fácil, e vai dar Fla-Flu na semifinal, e vai ser Flamengo e São Paulo na final da Libertadores, Flamengo e Atlético, não sei. Tipo, o torcedor também é culpado disso tudo, porque tu acha que o jogador de futebol ele não vê rede social, ele não vê o que o torcedor fala, tá ganhando de 5-0, o torcedor é cheio de graça, né? Aí, isso aí acaba afetando um pouco, como eu falei, tanto pro bem quanto pro mal. Infelizmente foi pro mal nesse jogo, mas eu acho que vai ser positivo para amanhã, espero, né? Porque senão, rapaz do céu, olha, não quero nem pensar. Eles quebram tudo, aquele centro de treinamento, lindo no Google.
Mas acho que vai dar tudo certo sim. O time botou o pezinho no chão, viu que não é bem assim que funciona e viu também que tá na cara do gol, faz. Não importa se é de direita, se é esquerdo, mata o jogo já. O que der para colocar dentro da rede, coloca, tenta matar o que vem pela frente. O Matheus Alemão falando um pouquinho ali antes sobre os treinadores que passaram pelo Flamengo, né? Só de pensar que deixava o Arrascaeta no banco, não pode ser treinador para o Flamengo. Eu vi isso, cara. Arrascaeta no banco. Que loucura. Abel, né? Que loucura. Sim, Abel Ferreira. Abel Braga. O tio Alisson falando que a gente perdeu na hora certa, isso aí, a gente perdeu na hora certa. Tomara que a gente perdeu. Porque até então o brasileiro dá para correr atrás, né? Dá para recuperar. Claro, a gente pode lá na frente apanhar por esse resultado que a gente teve no domingo. Só que também seria outro resultado mais para frente, ou sei lá, eu acho que o brasileiro dá para correr atrás. Acho que a gente tem que tomar cuidado com esses mata-mata que estão vindo. A gente não pode deixar o emocional abalar o time numa partida de mata-mata, que é um jogo aqui, outro ali. Acabou, não tem mais essa. Então, acho que o Renato tem que sentar com os caras, conversar, tirar a estrelinha de lado, botar cabeça no rumo para levantar a culpa é de taça, vocês, né? Também, que elogiaram demais o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Jogador ruim não dá para elogiar, cara. Tem que dizer que foi bonzinho. É que o Flamengo veio de umas partidas aí muito boas e que eles atuaram bem, né, cara? Hoje a gente... Na verdade, o recorte do último jogo é muito pequeno para você ter, né? Que, por exemplo, o Arrascaeta, que estava tirando nota 9 em todas as partidas, foi muito abaixo. O Gabigol foi muito abaixo. O Diego Alves foi muito abaixo. Então, acho que o Arão foi muito abaixo. O Arão estava muito bem, foi muito abaixo. Então, quando você não tem uma proteção, o time não está tendo marcação-pressão lá no ataque, e você não está tendo uma proteção dos volantes, os zagueiros ficam expostos. E dois zagueiros com as características do Gustavo Henrique e do Léo Pereira ficando exposto, isso é uma catástrofe. Eu acho aí que, falando em Brasileirão, né, os times que estão na briga também não pode se iludir, né? A gente tomou 4 do Inter ali, agora o caminho ficou fácil. Não, peraí, foi uma partida atípica que aconteceu. Se Deus quiser, a gente vai ver amanhã um Flamengo diferente, disposto a continuar com aquelas partidas que estavam fazendo. Flamengo então, diferente de domingo, né? Não se iludam, né? Sim. Um Flamengo diferente. Nós vamos ver um Flamengo diferente de domingo, né? Bem diferente, se Deus quiser, né, cara? Tá louco. Foi assustador. Vini, o que tu acha de um jogo de amanhã contra o Olímpia, 7h15 da noite? Dá para apostar a casa? Não dá? Dá para vender o carro? O que tu diz de amanhã? Se tivesse, apostava, né, Vini? Se eu não tivesse vendido no passado, eu teria para apostar, mas aí eu vou ter que vender para poder pagar o agiota. Então, na verdade, eu vou pegar dinheiro emprestado com a agiota, vou apostar e vou pagar o agiota com o dinheiro que eu lucrar. Entendi. Mas vou apostar no Flamengo, óbvio, né? E o Olímpia é um time horroroso. Repito, ele é o penúltimo no campeonato nacional lá do Paraguai. Ele é o 9º em 10 times. São 10 times no campeonato e ele tá em 9º. É um time horroroso. Só que aí entra uma coisa. Eles vão jogar nessa característica que o Franciel falou. De pilhar, de bater, de fazer rodízio de falta, de quebrar, de não deixar a bola... O jogo não vai ter jogo. Eles vão praticar o antijogo. Então o Flamengo vai ter que ser inteligente, vai ter que se aproveitar disso. Então eu acho que a gente tem uma derrota neste domingo que o principal fator foi o aspecto emocional, ajuda muito a gente para entrar focado nesse jogo contra o Olímpia e já trabalhar melhor a parte emocional. O que o Renato está fazendo essa semana, obviamente, é conversar com os jogadores, é tentar mostrar, em tal situação você se excedeu assim, 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 vai ter um jogo na quarta-feira que vai ser muito pilhado, você vai precisar ter um controle e você vai precisar sair dessa situação dessa forma e tal. E aí essa solução. Só que a gente tem um problema nesse jogo, né? Que é não ter o Rodrigo Caio de novo, e a gente não vai ter um reserva para o Gabigol, porque o Pedro não foi relacionado, o Muniz foi vendido, vai ter o Vitor Gabriel como reserva. Então o Gabigol vai ter que se virar, que tomara que ele e Bruno Henrique brilhem, joguem muito, e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E quando os dois jogam bem, o time vai muito bem.
Mas, cara, sei lá, eu tô confiante, eu tô confiando numa vitória ali do Flamengo, pelo menos por 2-0. Eu acho que a gente vai conseguir ajustar a defesa, os volantes ali vão conseguir compactar mais. Eu não sei, eu tenho medo de como o Renato vai entrar, porque eu lembro do Flamengo Defensa e Justiça. Ele entrou com o time fechando a casinha fora de casa, né? Só que era outra característica de time. O Defensa e Justiça era um time mais forte, um time que aproveitava melhor os contra-ataques. O Olímpia é um time que não agride nada. Então, eu espero que ele vá para vencer já nesse primeiro jogo. Também acho que vai ser um belo jogo. Tem que ser um bom jogo do Gabriel, porque ele não gosta de sair, né? Já não vai jogar contra o Sport. Tá aí beirando aí para não tomar 6 jogos de suspensão. Contra o Sport, automaticamente ele já não vai poder jogar. Então eu espero que ele entre em campo aí e dê o seu melhor, porque só tem ele. Como você falou, os outros atacantes estão fora. Então, né? Seu Marcos, o que esperar desse jogo aí, cara? Flamengo e Olímpia, fora de casa. Até levando em conta o que aconteceu no domingo, eu fico mais esperançoso de que o Flamengo vá ter um bom resultado. Porque o Flamengo não vai jogar 2 partidas igual a que jogou no domingo. Essa partida de domingo eu acho que vai ensinar muito para os jogadores, está ensinando muito para os jogadores. E eu acho que eles não vão tão cedo entrar com a soberba e com a apatia que eles entraram no jogo de domingo. Então acho que dá para a gente ter fé de que vai ter um bom resultado sim. Eu acho que um 2-0 seria um resultado excelente, mas 1-0 já está bom demais. O tio Alisson tá falando, cara, não sei as informações de vocês, mas não podemos depender só do Rodrigo Caio. Temos que gastar urgente num zagueiro de peso. A gente tá na briga aí pelo Davi Luiz? Davi Luiz, né? O cara é tanto Luiz que o cara... A gente tá de segunda opção, né? Tem o Davi Luiz aí. Não sei o que... Não sei se... O Davi Luiz vir tem que torcer pro Benfica cair na Champions. Então... A chance de cair é grande, porque eles vão pegar o PSV. Pois é. Então eu não sei o que o Braz tem em mente aí pra trazer. Ele deu uma entrevista hoje, tá? Ele deu uma entrevista agora há pouco aos canais, eu acho que foi do Flazoeiro. Ele deu uma entrevista falando que ele não tinha contato, não tinha negociado ainda com o Davi Luiz, mas que é um grande jogador, que ele ainda não iniciou negociação nenhuma e tal. Aquele papo que o Braz sempre faz, né? Só que tem um problema no Flamengo, que é que o Flamengo tem que renovar o contrato do Felipe Luiz, do Diego e do Diego Alves. Isso aí. E o Flamengo quer renovar só por mais um ano. E eles querem mais de um ano, né? E o Davi Luiz, queria, quando o primeiro contato que tinha feito com o Flamengo, que agora o Brasil desmentiu que não teve, o Davi Luiz queria 2 anos de contrato. Aí como é que você contrata um jogador velho com 2 anos de contrato e o jogador que está no seu elenco você não pode botar 2 anos de contrato? Então você gera uma insatisfação no elenco. Então tem essa parte aí que o Brasil vai ter que trabalhar e tal. Ele negou, né? Mas ele sempre nega as negociações. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu queria um zagueiro, concordo com o Alisson, a gente precisa de um zagueiro. Onde tá baqueando é isso aí, porque o Flamengo já tá começando a dar sinal que só mais uma temporada e vai começar a renovar o elenco, né? Então esses jogadores mais velhos aí, eles querem renovar só por um ano, mais um ano, né? E o que o Davi Luiz, ele realmente quer 2 anos. Mas eu acho que dá para entrar na cabeça dele aí, negociar um precinho bom por um ano e tá valendo, né? A gente precisa desse cara aí. Já pensou? Já dá um outro up, né? Mais um de Europa aí no elenco e um cara rodado pra caramba. Franciel, o que tu acha desse jogo de amanhã, cara? Cara, eu acho que como vocês falaram, o time tá em penúltimo no campeonato, lá no Paraguai, enfim. Só que, se a gente pensar pelo outro lado, que foi o time que eliminou o Inter, que foi o time que ganhou da gente domingo. E aí, como é que fica a situação, né? Então, assim, é futebol, né? O que eu espero é que o Flamengo ganhe bem, traga vantagem, enfim, não cometa os erros que cometeu. Só que, assim, a gente tem que parar, nós torcedores, a gente tem que parar, cara, de achar que tudo é contra o Flamengo, que o Flamengo é o melhor de todos. Cara, isso é futebol, desde
faz mais de 100 anos que é assim que funciona, cara. A gente viu várias vezes, entra ano e sai ano. A probabilidade do Flamengo ganhar sempre é muito maior com o time, com os investimentos, com a estrutura, lógico que é. Só que, cara, é futebol, é como a gente falou. Quem que apostaria no Inter domingo? Ninguém quase apostaria, né? A não ser aqueles torcedores do próprio Inter. Nem os dos outros times. Então, Pois é. será que foi alguma aposta que ele fez lá no teu site? Foi complicado. Só que a gente tem que ficar ligado no jogo de amanhã, porque é contra o Olímpia. O Olímpia tá numa fase, mas é contra o Olímpia. Os caras têm 3 Libertadores, se não me engano. Então é Libertadores, é 2 jogos só, é 2 jogos que precisam jogar a vida. Estão mal no campeonato, mas se fosse antigamente eu estaria mais preocupado. Mas com esse time do Flamengo, acho que eles estão mais experientes, eles não vão cair tanto. Sobre o campeonato deles lá, não dá para tirar muito parâmetro, porque tá na 4ª rodada também. Só que tá mal porque tá em 9º, dentre 10 times que tem lá. Na Libertadores passaram ali no sufoco, mas passaram, né, cara? É isso que preocupa. Eu, no jogo contra o Flamengo e Inter domingo, eu falei, no sábado, meio-dia, eu falei pro meu tio e pro amigo dele, que a gente tava junto, eu falei assim, cara, eu tô preocupado com o jogo de domingo, o jogo de amanhã, né? Isso era no sábado, contra o Inter. Não, para. O Flamengo tá bem pra caramba, o Inter tá mal das pernas e tal. Eu falei assim, não, eu tô meio preocupado, o time foi treinar, não foi jogar outro jogo, não sei, eu tô meio preocupado. Não, nada a ver. Jogou e deu aquilo que deu, né? Mas Libertadores eu tô sempre preocupado. A gente já tá vacinado em Libertadores, né, rapaziada? A gente já sabe que pra gente é sempre uma preocupação. Pode estar com o melhor time que tem, toda vida tem essa preocupação, porque o Flamengo assusta a gente. Eles assustam a gente, cara. O Olímpia tem 3 Libertadores, se não me engano. 3. Né? Sim, são 3. Times mais tradicionais. Os torcedores do Olímpia dizem que esse é um dos piores times da história do Olímpia. Mas é um dos piores times da história do Olímpia e está na 4ª de final. Né? Se a gente lembrar dos jogos contra o Internacional, eles passaram com 2 empates, se não me engano. Então, não é um time assim agressivo nem nada do tipo. É um time que soube se defender, cara. Eu vi o Internacional perder. Eles souberam jogar Libertadores, né? Sim. Eles perderam, o Internacional perdeu muito gol e o goleiro do Olímpia fez milagre, a zaga salvou, então eles entram com espírito de Libertadores. Então o segredo para o Flamengo, além do estilo de jogo e entrar com aquele jeito que a gente já sabe de dominar o adversário, é entrar com sangue nos olhos, porque os caras vão estar preparados para isso. É só vocês terem uma base do que eu falei ali, a questão do que é mata-mata, o que preocupa a gente é o mata-mata, porque o brasileiro dá tempo de correr atrás, né? Tem bastante jogos pela frente. O mata-mata é perigoso. Não é à toa, o Olímpia tomou 6 do Inter na fase de grupo. Fase de grupo, tu ainda tem uma chance, tu corre ali, tem mais jogos e tal. Pra tu ver a diferença que dá de uma fase de grupo pra um mata-mata, entendeu? Mata-mata os caras jogam diferente, né? Joga diferente fase de grupo. Mas sabe o que é isso daí? Isso daí é o time que, igual, é como o Vini falou, é um time que sabe das suas limitações, ele sabe que eles são ruins, que eles têm um time inferior, e o jeito de ganhar de um time inferior, como é que é? É fazendo tal coisa, ou fazendo falta, ou catimbando, jogando feio, se retrancando, esperando uma bola. Isso é que quer ter inteligência. O Flamengo, às vezes, falta isso daí. Acha que o time é muito bom e, às vezes, não sabe fazer um gol de bico, um gol de canela, entendeu? Então, esse que é o problema. Acho que quando o Flamengo tiver essa consciência de que não deu para fazer gol, como o Vini falou, não deu para fazer um gol de placa, um gol bonito dando show, cara, primeiro faz de bico, depois faz a graça toda. Então, é isso que preocupa, um time perder de 6-0 na fase de grupos e daí chega no mata-mata e elimina o time que goleou ele. Isso aí é um time que é malandro, que sabe jogar esse tipo de competição. Muitos torcedores podem estar chamando a gente de maluco, não estar preocupado.
quer ver se o Flamengo tivesse ganhado domingo? Ia ter gente xingando a gente aqui porque vocês são loucos, o Flamengo já passou, Olímpia, ó, o nosso time e tal. Mas não é, cara. Eu prefiro ter o pezinho no chão. Eu vou assistir o jogo sim, com frio na barriga sim. Começa o jogo já de manhã, amanhã de manhã o cara já fica, meu Deus, né? Ai, mas é só o jogo de ida, calma, mas pode acontecer de tudo. E assim, Libertadores é Libertadores, como o tio Alisson tá falando aqui, ó. Poucos times brasileiros sabem jogar assim, tomando porrada e não entrando na pilha deles. Os argentinos sabem. E isso é da história do futebol já. Todo mundo sabe que o argentino é catimbeiro, é da porrada, e é assim que eles têm, sei lá quantas Libertadores dentre todos os times da Argentina ali. Tem muita, né? Então, tem que tomar cuidado sim, tem que botar o pezinho no chão sim. Não é feio falar que é preocupante, porque a gente tem que, mais uma vez falando, botar o pé no chão, que é complicado. Libertadores é traiçoeira, né, tio Alisson? Ele falou aqui. Já dizia João Guilherme. A Libertadores é traiçoeira. Não, não é assim que ele fala. Esquece. Não tá o Amâncio aqui para imitar o cara, faltou o Amâncio. O Luiz Cláudio falou, nós somos flamenguistas, mas o que eu acho que o Flamengo perde é mais falado, empata, é vergonha e ganha, falam que foi sorte. Não entendo isso. Mas isso, Luizão, é Flamengo. Isso aí é Flamengo. O que foi falado mais nessa derrota do Flamengo pelo Inter? Foi falado que o Flamengo... Foi falado da derrota e não do futebol do Inter. A maioria dos programas esportivos falou o 4-0 que o Flamengo tomou e não se vê os caras erguendo a bola dos jogadores do Inter ali. O terceiro jogo do Inter. Da bola, entendeu? Ninguém falou dos caras direito, então isso é Flamengo. E vamos combinar também, né? O flamenguista também não é fácil, né? Tem cada um que eu vou te falar. Parece que pede. Né, seu Marcos? Tem cada vários. Mais experiente na torcida aí. Olha, eu vou te falar. O seu Marcos tá careca de saber já como é que é o torcedor flamenguista. O Luiz falando que o Defensa é melhor do que o Olímpia? Muito melhor. Muito melhor. Só que eu volto a falar, Libertadores é Libertadores. O Alex falando que... O Alex Fernandes, a gente nunca venceu o Olímpia na Libertadores. São 4 jogos, verdade. O mais emblemático, aquela pataquada de estar metendo 3-0 e deixar eles empatarem. Era a época do Ronaldinho isso, né? Ronaldinho em campo, né? O Alex falando que tem que ficar de olho nos paraguaios. O Luiz falando amanhã, se Deus quiser, nosso time vai golear. Assim espero, cara. Amanhã o Gabigol metendo 2 gols, já volta fácil, tudo de bom. O Luiz Cláudio falando, Alisson, você reparou que o Renato pegou o Flamengo no mesmo tempo do que o Mister pegou o Emelec e Renato pegou o Defensa. E se for falar disso aí também, o Jesus tomou 3-0 do Bahia e o Renato tomou 4-0 do Inter. Será que a gente já pode virar a chavinha e achar que vem coisa boa por aí, rapaziada? Vini, o que te preocupa amanhã, falando de Olímpia? Cara, me preocupa... Defesa. Me preocupa, na verdade, os jogadores acharem que são maior que o clube. Eu acho que isso está acontecendo muito no Flamengo, né? Me preocupa os caras esquecerem que futebol é um esporte coletivo e não é um esporte individual. O time ultimamente está procurando muito o Gabigol para tocar bola para ele, porque ele fica putinho porque ele não fez gol. O Gabigol é um craque, o Gabigol joga muito, mas está na hora de baixar a bola e jogar pro time, do jeito que a bola vier chutar, igual ele fez todos os anos anteriores, em todos os jogos anteriores. E respeitar que tem uma fila, que tem outros jogadores no banco também. Então, quando você sair do jogo, você não tem que questionar até que o treinador. Quem manda no time é o treinador. Então, você tem que respeitar o seu companheiro. Na reserva dele tem um Pedro. Se toda vez que ele sair de campo, ele sair daquela forma, ele vai destruir todo o trabalho do Renato com o grupo.
Então, eu falo isso para ele, eu falo isso para o Bruno Henrique, eu falo isso para qualquer outro jogador, para o Diego Alves, para o Diego, quem que você achar que é melhor que o clube. Então, na hora que esses caras botarem na cabeça que eles não precisam ficar procurando ninguém no jogo, que eles têm que jogar entre eles, para quem está melhor para receber a bola e fazer o gol do jeito que a bola vier, aí eu vou ficar mais tranquilo. Então, o que mais me preocupa é esse preciosismo do Flamengo de ficar procurando sempre a maior firula ou procurando certo jogador. Seu Marcos, é uma preocupação essa com o Gabriel, né, cara? O Gabriel, eu esqueci qual foi o jogo, acho que foi o jogo contra o ABC, o primeiro jogo, que o Gabriel saiu falando pro Renato, isso não foi o combinado, isso não foi o combinado. Não entendo se não foi o combinado de sair cedo ou de esperar ele ter que fazer mais gols ou alguma coisa assim, só que eu acho que na ideia do senhor é meio preocupante, né? O Renato não botar um ponto final, né, nessa situação entre jogadores tipo cadeira cativa ali, né? Então, tipo, é o que o Vini falou, tem os reservas. O Pedro entra, faz gol, o Michel tá entrando bem. Então eu acho que o Renato não pode dar uma de Rogério Ceni, né? Com medo de botar os caras no banco e tal. Eu acho que. O que o senhor acha? Tem que pegar, não, ó, tá Vini, mal, já começa no banco. o Vini falou, foi cirúrgico no comentário dele. Nenhum jogador é maior do que o clube. Isso aí é básico. E nenhum técnico tem que ter medo de tirar jogador. O jogador é funcionário do clube, o jogador tem que obedecer a hierarquia e o jogador tem que aceitar quando é substituído. O grande problema do Gabigol é que ele é muito imaturo. E eu acho que essa imaturidade foi um dos principais fatores que levaram ele a ter insucesso na Europa. Um jogador, na idade dele, com a experiência que ele tem, não pode, de forma nenhuma, ter o tipo de atitude que ele tem tido. Seja com o técnico quando é substituído, seja com o árbitro quando é contrariado, como aconteceu no domingo. Não pode. Ele tem que saber que ele não é o dono da bola, o dono do campinho. Ele tem que aceitar que ele tem pessoas acima dele. O técnico está acima dele, o árbitro está acima dele, e ele tem que aceitar ser contrariado. E ele não tem aceitado isso, e as pessoas que estão em volta dele não estão, acho que, conseguindo modificar esse pensamento dele. Enquanto ele não mudar esse pensamento, enquanto ele não amadurecer nesse sentido, ele vai continuar fazendo isso. Ele já foi expulso 6 vezes em 2 anos. Um centroavante ser expulso 6 vezes em 2 anos, sendo que dessas 6, parece que 4 vezes foi por reclamação, é um absurdo. Isso é um absurdo. Não interessa que ele seja o artilheiro da Libertadores, que ele tenha feito 2 gols numa final de Libertadores, ele tem que se colocar no lugar dele. É verdade, Samar. É preocupante porque pode acabar afetando, né, o relacionamento dos reservas, né? Eu não gosto de falar muito reserva, mas mina a união do time, a união dos jogadores. E até mesmo Sim, até mesmo isso, até mesmo com o Renato, eu até fico curioso em saber como que o Pedro reage a essa situação, porque o cara entra, na época de Rogério, entrava faltando 5 minutos para acabar, um exemplo, e metia gol, pô. No outro jogo, o Gabriel Mal, o cara reserva. Gabriel Mal esperando até os 30 e poucos do segundo tempo para botar o cara. Tipo assim, é o que eu acho. O jogo contra o Inter não precisava, já podia ter colocado o cara já no segundo tempo já. Gabriel, mas eu acho que o Renato não vai, entendeu? Eu acho que o Renato não tem temperamento de aceitar esse tipo de conduta, não. Eu acho que o Renato, se ele quiser tirar, ele vai tirar e não vai pensar, ele vai ficar bravo comigo, não vou tirar. Acho que o Renato não tem isso. Só que eu acho que o Renato não vai... Perdão, pode falar. Isso acontece não só com o Gabriel, né? Isso acontece com vários jogadores ali do elenco. Esse time fechado ali que não podem ser substituídos. Não, peraí, não é assim. O jogo passado tinha muita gente mal, pô. É hora de olhar e falar, não, senta ali que os caras que estão no banco estão vindo bem, pô. Dá pra dar confiança pra eles, entendeu? Aí depois que os caras meterem na cabeça que não, a gente pode jogar o fino do fino da bola
que a gente nunca vai ser titular ou a gente nunca vai ter uma chance cedo, isso aí é rapidinho para acontecer uma tragédia dentro do grupo, né? Franciel. Cara, Só que, deixa eu só fala. acrescentar um negócio aí rapidinho, Franciel. O seu Marcos disse que o Renato provavelmente não vai aceitar isso, eu também acho que ele não vai aceitar, só que eu acho que o Renato não vai conseguir controlar essa questão da reclamação dos juízes, porque o Renato Gaúcho, o jogador, é o mesmo estilo do Gabriel, marrento, reclamão e tal. Tudo que o Gabriel é hoje, o Renato Gaúcho era no passado. É claro que eu não estou comparando o nível muito, muito Sim, acima sim. mesmo, né? Mas o Gabigol vai chegar lá. Mas eu acho que nessa questão da reclamação fica mais difícil para o Renato falar alguma coisa que o Gabigol vai falar, não, Renato, você sempre fez isso na sua carreira. Mas eu acho que na questão de controle do grupo, de tipo, cara, você não vai questionar mais minha substituição. Se eu precisar te tirar, eu vou te tirar. E se você ficar mal por isso, o problema é só seu. Aí isso eu acho que vai acontecer. Jesus fez isso. Fran. Cara, eu acho que, assim, ó, eu não perco mais tempo de falar sobre isso, porque eu tenho quase certeza absoluta que ele não vai mudar. Ele vai ser sempre assim. O Djalminha foi sempre assim, o Edmundo foi sempre assim, o Romário foi sempre assim, e nunca mudou. Pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40 anos. Isso é do caráter da pessoa, é do jeito, é o estilo dele, é a criação dele, e vai ser sempre assim. A diretoria contratou o Gabigol sabendo que ele é assim. O Renato veio para o Flamengo sabendo o que ele ia enfrentar. Então, assim, eu não quero pedir para vocês, nem para o torcedor do Flamengo, parar de perder tempo com esse tipo de preocupação. Eu não tenho mais preocupação. O Gabigol vai ser expulso mais trocentas vezes enquanto estiver no Flamengo. Ele vai reclamar quando for substituído. Ele vai ficar puto da vida quando não passarem a bola para ele. E esquece que vai mudar. Não adianta a gente achar que vai mudar. O que o Renato tem que fazer, a diretoria tem que fazer, é saber levar isso da melhor forma possível, saber aceitar ou não, né? Não são obrigados a aceitar, e eu concordo com vocês que o Renato é a liderança e ele tem que se impor, só que se ele chegar para o cara e disser, agora é do meu jeito, não do teu, outro melhora, outro tá fora, aí ele vai perder não só o jogador, mas ele vai perder o grupo inteiro, porque eu acho que todo mundo aceita, não aceita entre aspas, né? Todo mundo sabe que o Gabigol é assim. Não me preocupo mais, sim. O Gabigol, para mim, ele dá muito mais alegria do que chateação, então, se botar na balança, mas esperar que ele mude, eu acho muito difícil. Pode esperar sentado aí que vocês nunca vão ver isso, não. Verdade. E eu fico meio tentando imaginar como que ele é depois das 4 linhas ali, entrou pro vestiário, como que é o dia a dia dele. Eu acho que ele faz isso, a gente vê só essas cagadas que ele faz assim, né? Mas eu acho que lá dentro ele deve ter um respeito, né? Pelo menos com o treinador, com os amigos e tal. Só que eu acho que na hora do jogo, cabeça quente ali, ele acaba fazendo essas firulas dele aí. Porque até então até agora não deu nem uma treta grande assim, de Gabriel com alguém e tal. Acho que é mais em campo mesmo, com sangue quente. É igual o Léo Pereira, vai continuar tomando a cervejinha dele no baile funk lá, no dia de folga. Pois é. Não adianta, o cara não vai parar. Eu vou ler rapidinho o chat aqui para a gente começar a encerrar esse nosso debate de hoje, já está estourando o horário. O Luiz Cláudio falou, o que me preocupa um pouco é a zaga. Tinha que dar chance ao nosso garoto da base, o Noga, junto com o Gustavo Henrique. O Flamengo sente muito sem Rodrigo Caio. É verdade, cara. Acho que dá para dar uma chance para molecada já, né? Só que a gente tá em Libertadores, é complicado essa garotada aí em mata-mata. Deixa o Noga pro jogo com o Sport. O tio Alisson falou que concorda com o Vini. Isso acontece também na seleção com o Neymar. O tio Alisson falando que o seu Marcos falou tudo. E o tio Alisson falando que o Renato cansou de tirar o Maicon do Grêmio e
e ele reclamar, e no outro dia ele pedir desculpa ao vivo. Também acho que com o Renato não vai ter essa não, de muito mimimi. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar mais uma live. Seu Marcos, considerações finais aí pro pessoal. Bom, fé que amanhã vai ser diferente de domingo. Queria agradecer em nome da Embaixada FlaBC a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha do agasalho, que foi um sucesso. E dizer que a gente não para por aqui. Nós somos uma embaixada com um enfoque no social, a gente continua trabalhando. Essa semana passada agora a gente recebeu uma demanda que a gente resolveu rapidamente. Conseguimos, através de vários canais aí, uma cadeira de banho para uma criança que foi atropelada, teve fratura exposta e estava tomando banho no colo da mãe, porque não tinha onde botar, então a gente conseguiu rapidamente uma cadeira de rodas. Já através de vários membros da embaixada também foi feita doação em dinheiro para ajudar a situação dessa família, que eu tive lá na casa deles, é uma situação muito triste, muito complicada. Então, agradecer a vocês que sempre estão colaborando com a gente, dizer que isso engrandece muito a nossa embaixada, engrandece muito a cada um de nós. Muito obrigado a todos que participam das nossas ações. Show de bola, seu Marcos. Agradecer o pessoal também que ajudou. Isso é muito bonito, né? Mais uma ação social sendo bem realizada, né? Graças a Deus dando tudo certo e a gente podendo ajudar bastante gente aí. Franciel, considerações finais para o pessoal? Começar a se despedir. Cara, queria só agradecer a todo mundo aí que participou, que comentou aí no chat, que opinou. Dizer para vocês que amanhã pode ficar tranquilo. A gente vai sofrer, mas faz parte do flamenguista. É sempre assim. Se a gente tiver ganhando de 3-0, a gente está sofrendo, achando que está tudo errado. No outro dia, nos grupos, o pau pega. E a gente vai ser sempre assim. Não percam, não fiquem de mau humor por causa disso. Isso é o futebol, isso é o Flamengo, é ser flamenguista. A gente fica chateado mesmo, mas acontece. E amanhã vai dar tudo certo. E reforçar o que o senhor Marcos falou, obrigado pela participação na campanha do agasalho. A gente viu que esse ano aí, né, mais do que os outros anos, foi bastante frio. Isso pôde contribuir para muita gente, né? Muita gente que não tinha nem o que vestir. E a gente vai continuar sempre sendo alimento, sempre ação social isolada. E estamos juntos. Semana que vem estamos aí de novo. Fé em Deus. Amanhã vai dar tudo certo. Bebam. Se ganhar, bebam. Se perder, bebam também. É isso aí. Eu tomei a vacina hoje, cara. Tomei a vacina hoje. Esperar dar um baquezinho. Isso tá meio inchado. Tá virando jacaré. É verdade. Vini, considerações finais? Eu quero agradecer a todos vocês, Franciel, você, Cachopa, o seu Marcos. Quero agradecer ao Pucai, que não está podendo participar conosco. Quero agradecer também ao Amâncio, que apesar de não estar aqui conosco, estava ali no chat agora há pouco. E ao cara que faz essas artes das nossas chamadas. É muito mais profissional que muita gente. Então, ter esse time todo comigo, para mim, é um privilégio ter vocês participando junto. Ser amigo de vocês é um privilégio. Ter esse chat é um privilégio também, porque sem o chat isso aqui não funciona. Tio Alisson está sempre presente, todo mundo ali participando, o Alemão, Tiago, a galera, todo mundo participando. Então, eu agradeço bastante a participação de todos e isso não existiria sem vocês. Tá bom? Um abraço. Valeu, Vini. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer seu Marcos, Franciel, Vini, Pocai, que não pôde estar aqui com a gente, o Amâncio, querido nosso aí, hoje pegou uma folguinha. Quero agradecer esse pessoal do chat maravilhoso aí que está sempre com a gente aqui, tá sempre... É o pessoal que faz a gente trabalhar durante a semana sobre os assuntos para estar aqui conversando e encontrar, né, do jeito que a gente se encontra aqui, nós quatro aqui, a gente se encontra para conversar um pouco de Flamengo, a gente também encontra esse pessoal do chat que é bacana pra caramba, né, cara?
onde a gente mata a saudade aqui de conversar. A gente já pegou uma amizade muito boa, amizade de tudo quanto é canto. A gente conversa bastante durante a semana. Quero agradecer todo mundo. Quero lembrar também, rapaziada, a gente está no YouTube, Cachopa Rubro Negro. Já já a gente vai passar para lá as lives, vai ficar bom para todo mundo. A gente também está no Spotify, beleza, rapaziada? A gente está lá, dá uma conferidinha. Para quem não pôde ver a live aqui, escute amanhã, fonezinho de ouvido trabalhando, bota o fonezinho para acompanhar a gente. Agradecer aí que a cada semana tá subindo os seguidores da página, o pessoal tá gostando do conteúdo. Espero que a gente esteja levando conteúdo para vocês sem fake news. Que aliás dá trabalho, né? Dá muito trabalho, que trabalhando e... é só diversão, mas eles não vê que o Vini perde muito tempo fazendo os recortes para pôr no Spotify, que o Cachopa fica a semana inteira postando notícia na página, que o Amâncio tem que dedicar tempo para fazer as artes, para colocar tudo. O seu Marcos e o Pocai trabalhando incansavelmente na FlaBC, com todos os... Põe gente nos grupos, tira gente do grupo, faz moderação nos grupos, remove. Ixi, dá um trabalhão danado. Dá um trabalhão danado. Mas a gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente não ganha nada, mas a gente ganha bastante amizade, a gente ganha bastante conhecimento. As amizades é tudo, né, cara? Tu começa a conhecer gente. A gente se incomoda, mas a gente se diverte. A gente se diverte. Quero lembrar aqui mais uma vez, mandar um abraço para a galera da Brusmengo, o pessoal que está sempre com a gente aqui no chat, está sempre comigo ali no privado conversando bastante. Um projeto que está crescendo muito. A rapaziada do bem tiveram em Balneário essa semana, foram lá conhecer a loja. Quero mandar um grande abraço para eles. Os caras são fera demais. Um grande abraço pro pessoal do chat. Lembrando que semana que vem, rapaziada, semana que vem a gente vai ter uma live diferente. A gente vai ter a nossa live na terça-feira aqui, mas eu tô vendo um dia da semana, a gente vai fazer o debate rosa. Semana que vem vai ter o debate rosa, vai ter umas meninas aqui conversando com o pessoal, debatendo um pouco de Flamengo. É uma novidade que a gente vai ter aí agora também. Vou dar a voz dessa mulherada, né? Essa mulherada que entende muito. Quero agradecer o pessoal do chat aqui. Respondendo o Luiz. Luiz, a gente não faz live amanhã, tá, cara? A gente até tava querendo fazer uma pré-jogo, mas tá complicado, não dá tempo, cara. A gente fica de rolo aqui, a gente trabalha e fica em função disso. Então a gente não tá conseguindo ainda fazer live pré-jogo, mas já já vai ter umas novidades por aí. Beleza? Quem sabe a gente entra no intervalo ali. Quem sabe no intervalo a gente entra para falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. Amanhã eu acho que o pessoal da live aqui vai estar um pouco junto, acho que dá pra gente fazer. Abraço, rapaziada. Tamo junto, a gente vai encerrar mais um debate aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. E uma boa semana e um ótimo jogo, né? Que dê tudo certo amanhã. É isso aí, pode vender a casa, o carro, pegar dinheiro com a agiota e pode apostar no Flamengo. Pode apostar, então tá bom. Valeu, rapaziada. Boa noite, até a próxima. Abraço. Valeu. Valeu. Abraço.